Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre cores. Eu dividi essa aula em 3 partes. A primeira é uma parte de terminologia, a segunda trata de formas de combinações de cores e a terceira trata de diretrizes de cores. Inicio a nossa apresentação com essa frase que diz: a cor é a parte mais emotiva do processo visual e tem papel fundamental na usabilidade, porque expressa e reforça a informação visual. É uma frase de Gomes Filho, foi dita em 2003 em um artigo dele, e ela reforça o poder das cores sobre o usuário. A gente viu na outra aula que a percepção de cores ela é pré-atencional, ela ocorre de forma imediata e de forma involuntária. Sabe aquele velho ditado, a primeira impressão é o que fica? Cores tem tudo a ver com isso no design. Terminologia, então. A gente tem um conceito de cores que é a temperatura. Nós temos cores quentes e temos cores frias. Para conseguirmos identificar as cores que são quentes e as cores que são frias, basta nós olharmos a natureza. A gente viu que as concepções mentais sobre cores são também muito culturais. A natureza é cheia de cores e nós estamos completamente habituados a ela. Então, as relações que a gente consegue fazer da própria natureza são as relações que estão impregnadas em nossa mente, mesmo que inconscientemente. As cores quentes são as cores vermelho e amarelo, ou as variações que puxam para esses tons. Para pensar, qual é a cor do fogo? Qual é a cor do sol? Qual é a cor do verão? A gente sempre associa a praia com esses tons, de vermelho, amarelo. Agora para pensar no inverno, em geleiras, montanhas, climas frios, quais são as cores predominantes? As cores predominantes são as cores frias. O azul, o verde e o branco deixam a imagem mais fria, com a temperatura mais fria. Vamos olhar essas imagens aqui. Olhando essas 3 lâmpadas, qual lâmpada parece mais fria e qual lâmpada parece mais quente? Provavelmente você vai dizer para mim que as lâmpadas de cima são mais frias do que a lâmpada de baixo. Justamente por conta dessa ideia de temperatura das cores. O azul, o branco puxando para uma temperatura mais fria e o amarelo puxando para uma temperatura mais quente. Nessa aula, vamos falar muito de cores complementares e de cores análogas. As cores complementares fornecem força e equilíbrio, e elas têm um bom contraste. Então, apesar de terem bom nível de contraste, elas não ficam berrantes ao nosso usuário, porque elas têm equilíbrio. As cores análogas, quando juntas, dão sensação de uniformidade. O conceito de continuidade de Gestalt é bastante verificado nesses esquemas de cores análogas. A gente não tem nenhuma quebra visual na nossa imagem, em termos de cores. Então, nas cores análogas, a gente tem uma harmonia muito grande das cores. Isso acontece muito nos degradês. Embora os degradês estejam mais associados às combinações monocromáticas do que as de cores análogas propriamente ditas. Para identificarmos cores complementares e cores análogas, a gente precisa olhar a paleta de cores. Aqui à esquerda eu tenho a paleta de Newton, que é uma das mais famosas para a gente identificar essas cores. Nessa paleta, as cores opostas são as cores complementares. Então, esse amarelo é complementar a esse lilás. Esse azul é complementar a esse laranja, e assim por diante. As cores complementares, como a gente disse, quando combinadas, elas trazem bastante força, energia e têm bastante contraste. As cores análogas, por outro lado, trazem harmonia, mas elas possuem menos contrastes. Aqui à direita a gente tem uma simplificação dessa mesma roda de cores. Sabe aquela máxima que a gente aprende desde pequenininho no colégio, de que as cores primárias se contrastam com as cores secundárias? Por exemplo, o vermelho se contrasta com o ciano, o magenta se contrasta com o verde? Tem a ver justamente com essa ideia de cores complementares. O ciano se aproxima do azul e ele se contrasta do vermelho que está do outro lado da paleta. Quando a gente quer combinar cores, a gente precisa pensar nas sensações que a gente quer passar para o usuário. Os profissionais que estudam essas sensações relacionadas às cores são os profissionais de uma área de pesquisa chamada psicologia das cores. Na psicologia das cores, a gente estuda, então, que cores passam, por exemplo, alegria, paz, luminosidade, tristeza, enfim, diversas emoções humanas. E o que se tem de consenso nessa área é que o laranja
pode ser usado para passar confiança, força e alegria. O amarelo é uma cor extremamente estimulante, tem muita força. O vermelho também é uma cor muito enérgica e dá a sensação de calor, como a gente já disse. O verde está associado a bem-estar e a equilíbrio e tem efeitos calmantes. O rosa pode ser associado à intelectualidade. O roxo, a mistério, espiritualidade. O violeta, dignidade. O marrom, melancolia. O preto, pesar na nossa cultura, né? O branco, a paz e assim por diante. As cores mais quentes passam para a gente a ideia de energia. Então, as sensações ligadas a elas são as sensações mais relacionadas ao vigor. Essas cores aqui, a gente associa, por exemplo, a vitalidade, energia, alegria, excitação, irritação, movimento e são usados por inúmeros restaurantes como um abridor de apetite. Duvida? Dá uma olhada na praça de alimentação dos shoppings. Perceba que quase todos os restaurantes da praça de alimentação utilizam cores bastante quentes nos seus logotipos, porque elas estão associadas à picância, à energia e ao apetite. As cores quentes são exploradas também por empresas que têm as suas marcas associadas à força, à velocidade. Olhem, por exemplo, o logotipo da Lamborghini ou o logotipo da Ferrari. Observe o logotipo da Red Bull, uma marca tão associada à energia. Não é à toa que elas estão usando essas cores mais quentes. Existe uma psicologia por trás disso. E a gente, como designers, pode e deve explorar essa psicologia. As cores mais frias, por outro lado, passam a sensação de calma, de conforto. Então, essas cores aqui estão associadas às sensações calmantes, de tédio, de distância, calma, conforto, lentidão, tristeza, melancolia. E a gente percebe que a gente viu verde nas duas imagens. Mas se você reparar, o verde que a gente tinha visto aqui atrás, traz muito mais energia visual. A luminosidade que existe nele é maior. Ele é mais berrante, ele salta ao olhar. É o típico verde que causa irritação visual. Ao passo que aqui não. Aqui os verdes trazem mais calma. Vamos ver exemplos na vida real? Os logotipos associados a empresas de saúde. Muito comumente, eles têm cores mais frias. O da Unimed, o do Plano São Cristóvão, para passarem essa sensação de saúde e de calma, uma sensação mais pacífica. Imagina esse logotipo da Unimed completamente vermelho. Ia ficar estranho, não ia? Ia aparecer uma mensagem de erro. O vermelho a gente usa como um sinal de alerta, de perigo, de poder. Ele tem força visual, tem energia. Porém, quando ele é usado com rosa, olha só, cores análogas, ele transmite mais descontração, sensibilidade e, sabidamente, tem preferência feminina. Então, um cartão nessas cores aqui tende a agradar mais as mulheres. Olha só a energia visual desse anúncio aqui à esquerda. Salta o olhar, não? Mensagens de erro, por padrão, vem na cor vermelha também. E com ícones que indicam os erros. Isso é bastante importante, a gente vai ver no final por quê. O amarelo é uma cor extremamente estimulante. Quando o amarelo predomina na imagem, a gente tem uma imagem bastante enérgica. O azul é bastante explorado para trazer paz, como nesses dois cartões aqui. O verde também está associado à paz, é mais calmo e tem efeito positivo nas mensagens, não ao contrário do vermelho. Então, mensagens de sucesso vêm sempre com os detalhes em verde. E aí a gente entra, então, nas combinações possíveis de cores. Como que a gente combina essas cores de forma harmoniosa? Existem formas que a gente pode combinar. A primeira delas é a forma triádica, ou as tríades de cores. A tríade é composta de 3 cores secundárias equidistantes. Se a gente pensar aqui na nossa paleta, em termos de cores equidistantes, a gente vai pensar em um triângulo equilátero aqui dentro. Por exemplo, eu penso nesse verdinho aqui, e aí eu conto 1, 2, 3, penso nesse roxo, conto 1, 2, 3, penso nesse laranja. Mais 1, 2, 3, eu volto no meu verde. Então, esse verde com esse roxo, com esse laranja, formam uma tríade perfeita. Preciso utilizar um triângulo equilátero perfeitamente? Não, eu posso ter uma tríade mais assimétrica também. Em geral, as tríades não possuem um contraste tão gritante, mas elas são bastante harmônicas.
Então, juntas, elas agradam ao olhar do usuário. Um outro padrão é o padrão quadricolor. A gente utiliza duas cores complementares mais duas cores análogas ou adjacentes. E elas também formam combinações harmoniosas com um pouco mais de contraste porque a gente está utilizando cores complementares também na combinação. Nesta imagem, nós temos todas as possíveis combinações de cores que a gente pode fazer no design. A primeira ilustra o design monocromático, que é aquele em que a gente tem uma mesma cor e a gente apenas altera o parâmetro de luminosidade. É a ideia do degradê da cor. A segunda ilustra o padrão complementar, de um extremo ao outro, oposto. A terceira, cores análogas, uma ao lado da outra. A quarta, uma abordagem híbrida, que utiliza análogas e uma complementar. Aqui temos um padrão quadricolor, que é um retângulo. Aqui uma tríade equilátera e aqui quadricolor quadrado. Qual seria a diferença de utilizar, por exemplo, um quadrado de um retângulo? Bom, aqui a gente teria mais contraste, porque essa cor é completamente complementar a esta e esta é complementar a esta. E nenhuma delas é análoga uma à outra. Então, nós temos uma combinação com bastante contraste. Aqui, nós temos o contraste também, mas ele não é tão impactante quanto o contraste de cá. Vamos ver alguns exemplos de obras que utilizam alguns desses padrões. Cores complementares. Esta obra de Van Gogh, a gente bate o olho e a gente percebe que tem uma predominância de vermelho e de verde. Na paleta de cores, a gente percebe que essas cores são complementares. Então, ele fez uso do padrão complementar neste quadro para dar esse contraste visual para o usuário. Já nesse quadro, Van Gogh se vale de cores análogas. A gente tem o verde, que está sendo usado com o azul. O verde está mais próximo do azul na paleta. O azul, que passa para um verde um pouco mais claro, que passa para o amarelo completamente. O azul, que passa para o verde, que chega no amarelo. Então, a gente está fazendo uso aqui de cores complementares para criar um resultado que não tem tanto contraste visual, mas que é harmônico. O mesmo acontece nessa obra também de Van Gogh. A gente tem o azul, o amarelo, o verde e o laranja predominantes na imagem. Olhando a paleta, a gente tem o azul, o verde, o amarelo e o laranja como cores análogas. Padrão monocromático. Nessas obras de Picasso, a gente vê a exploração desse padrão monocromático. O quadro é predominantemente azul. Ele está fazendo apenas degradês desse azul e passando essa ideia de tristeza, de melancolia. A gente sabe que Picasso teve suas fases, e na fase melancólica ele pintou inúmeros quadros monocromáticos. Aqui nós temos o padrão triádico de cores sendo utilizado. A gente percebe o azul, o vermelho e o amarelo, bem predominantes na imagem, Azul, amarelo, vermelho, um padrão triádico. O padrão triádico também é bastante explorado na moda. Então, aqui nós temos o padrão tríade de vermelho, azul e amarelo, mesmo caso da anterior. Aqui de laranja, verde e lilás, que é o que está sendo usado aqui. Aqui de rosa, azul e amarelo. E aqui de vermelho, azul e amarelo. Nesta imagem clássica da Marilyn, a gente também tem o padrão triádico de cores. A gente tem o amarelo com o rosa com o azul, que são as cores que formam um triângulo perfeito triádico na nossa paleta de cores. A gente também pode explorar o contraste claro e escuro. Então, ao invés de nós utilizarmos as cores propriamente ditas, a gente utiliza uma cor, faz algo mais monocromático, mas alterando bastante a luminosidade. Repara como a silhueta da mulher aqui tem muito mais brilho do que o fundo, gerando um contraste visual bastante alto e um efeito bastante interessante. O preto é uma cor bastante associada à seriedade também, à formalidade. Algumas diretrizes de cores para finalizar então a nossa aula. Ao associar as nossas cores, a gente não deve utilizar uma grande quantidade de cores. Pelos padrões que a gente viu, a gente percebe que a gente tem até o padrão quadricolor. 4 níveis de cores em geral são suficientes. Utilize somente cores brilhantes em áreas pequenas. A gente sabe que a luminosidade em cores, especialmente nas cores que têm bastante energia visual, tendem
a trazer fadiga visual ao usuário. Aqui teve um errinho de ortografia, perdão. Em áreas maiores, utilize tons suaves. Complementa a anterior, né? Sempre que possível, permita customização, ou seja, permita que o usuário modifique algumas cores do seu layout. Não deixe a tela muito brilhante, nem muito escura. A ideia do balanço de luminosidade. E também tem a ver com o próprio brilho do dispositivo. Se a gente tiver controle sobre o brilho do dispositivo, a gente não pode deixar o brilho no mínimo nem no máximo. Use o vermelho para indicar pare, perigo, fogo, erro ou algo quente. Use o verde para indicar siga e que algo está tudo certo. Use cores de acordo com o contexto cultural dos usuários. Isso é bastante importante porque a gente pode ter situações em que uma cor pode significar algo para alguém e significar algo completamente diferente para outra pessoa ou para um outro povo. A gente já viu que para os asiáticos, a cor branca simboliza a morte, ao passo que para nós, a cor preta simboliza a morte. Última regra, inclua os daltônicos. A gente sabe que uma forma de incluir os daltônicos é a gente trabalhar bastante com a luminosidade. Vamos dar uma olhada nesse formulário. O daltonismo vermelho-verde é o mais comum que a gente tem. Imagine que a gente tenha um site assim. Você escreve o seu nome, e aí você escreve o seu e-mail, a sua senha, e você erra o seu e-mail. E aí aparece que esse campo aqui está errado, e você sabe que está errado porque ele está em vermelho e os outros estão verdes. Uma pessoa com daltonismo vermelho-verde, ou seja, que não distingue vermelho do verde, não vai conseguir perceber absolutamente nada. É como se para ele estivesse assim, tudo igual. Por isso que é importante a gente associar as cores a ícones, como acontece nessa figura aqui. Mesmo se a pessoa não conseguir identificar as cores verde e vermelho, ela consegue, pelos ícones, identificar o que deu certo e o que está errado. Com essa ação extremamente simples, a gente consegue incluir o daltônico na nossa aplicação web. Algumas considerações interessantes. Fundos escuros. Eles podem sim prover visibilidade, eles provêm sim contraste, mas eles tendem a fadigar a visão mais facilmente. Embora muitos defendam que a cor preta como fundo ou uma cor escura no fundo acalma a visão, essa afirmação é bastante controversa. Na verdade, existe mais consenso quanto à ideia de que os fundos escuros trazem mais conforto visual em ambientes escuros. Então, se eu estou em um ambiente com muita luminosidade, o fundo escuro pode me trazer fadiga visual. Em um ambiente mais escuro, ele pode me trazer mais conforto visual. Algo que é unânime em termos de dispositivos eletrônicos é que interfaces mais escuras gastam menos bateria. Então, o modo escuro, de fato, gasta menos bateria do que o modo claro, ou o modo com fundo mais branco. Para quem fica muito tempo em frente ao computador ou usando bastante o celular, o ideal é que haja algum filtro de luminosidade, do brilho da tela. Existem pesquisas que indicam que o ressecamento ocular é muito maior quando a gente está na frente do computador. As pessoas tendem a piscar os olhos até 15 vezes por minuto normalmente. E em frente ao computador, é comum que essa taxa caia para 4 vezes por minuto. E isso, claro, contribui para o ressecamento, porque você diminui a lubrificação do seu olho. Não devemos usar fundos com escritas com matizes próximas. O padrão monocromático ele funciona para muitas abordagens, mas para exibir mensagens ao usuário, ela definitivamente deve ser evitada, porque ela gera um pouco contraste, o usuário tem dificuldade de segregar ou de diferenciar a mensagem do fundo. Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado com os padrões de luminosidade, para que as cores não fiquem berrantes e gerem desconforto visual. A gente já viu essa imagem, apenas recapitulando. Escritas em branco podem gerar diferentes graus de desconforto, de acordo com o fundo utilizado. Então, elas geram mais conforto em fundos que têm menos saturação. Contudo, nas aplicações o que a gente tem, em geral, são as escritas em tons de cinza, como a gente também já viu na outra aula. Para finalizar nossa aula, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês algumas ferramentas que nos auxiliam a encontrar cores para o nosso design. Todas essas ferramentas são websites. O primeiro se chama colors.co. Eu vou deixar todos os links para vocês na descrição do vídeo, para vocês encontrarem rapidamente. Nesse site, quando a gente aperta o espaço, ele gera uma paleta diferente para a gente, uma combinação de cores para a gente.
são sugestões que ele dá para a gente utilizar em diversas aplicações. Se a gente vier aqui em cima, nesse botãozinho More, mais, clicar nele e vier aqui, Generate Method, gerar método, a gente vai ver que ele dá para a gente inúmeros padrões de geração de cores. Então, eu sei que eu quero elaborar um design que seja monocromático. Eu seleciono aqui e dou um espaço. E ele me dá um padrão monocromático. Se eu der espaço de novo, ele me dá um outro padrão monocromático. E assim por diante. Quero gerar um padrão, uma tríade. Dou um espaço, ele gera para mim uma tríade. Então, ele vai gerando para mim diversos padrões. Eu também tenho a opção de acrescentar cores. Então, ele gera uma nova cor nesse padrão e retirar cores. Então, eu quero uma tríade só com 3 cores mesmo. Deixo 3 cores e dou um espaço. Deixo 3 cores, dou um espaço. E ele vai gerando para mim, ok? Uma outra ferramenta é o ColorMind.io. O ColorMind é mais simples, a gente só tem esse botão aqui para gerar um padrão. E ele fala para a gente aqui essa informação. ColorMind é um gerador de esquemas de cores que utiliza Deep Learning. Então, ele analisa um monte de conteúdos, por exemplo, fotografias, coisas de filmes e de artes que são populares, e ele extrai desse conteúdo o padrão de cor dele e mostra para a gente esses padrões que ele encontrou. Ou seja, são padrões que já são conhecidos, são padrões que já se sabe que dão certo. Então, a gente pode se basear nesses padrões que ele gera para construir uma aplicação, por exemplo. Notem, pessoal, que tanto esta ferramenta quanto a anterior mostra para mim os valores hexadecimais das cores, que são os códigos que a gente utiliza para essas cores na computação. E depois de tantos padrões, se você ainda não se convenceu de um bom para você, se inspire na natureza, porque a natureza é perfeita, nós estamos não só acostumados a ela, mas nós também aprendemos a fazer associações positivas a coisas, padrões que a gente vê nela, na natureza. Então, ela sempre vai conseguir nos ensinar sobre design. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha para a gente aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima!